que você precisa saber sobre recuos, seja no projeto, seja na obra. É isso que a gente vai abordar hoje. Vamos entender todos os detalhes que você precisa saber, tanto para criar um projeto, quanto para aprovar um projeto, quanto também para executar uma obra, tá? O recuo, ele vai desde a parte do projeto até a obra. Então, vamos começar a nossa aula, né? Para a maioria que já acompanha, olha, todas as segundas-feiras acontecem as nossas aulas do dicionário, onde são aulas ao vivo e gratuitas, onde eu compartilho com você um pouco da minha experiência prática vivida com projetos e vivida com obras, para que você entenda todo esse processo, não precise ter dores de cabeça, certo? E então é sobre recuos que a gente vai falar hoje. Por quê? Porque você pode acabar errando sobre isso na hora de criar o seu projeto, ter um projeto notificado na prefeitura, tá? Pode ter até mesmo obra embargada e você pode também acabar errando na obra, tá? Eu já vi questões assim. Se você errar o recuo na hora da execução da obra, o que vai acontecer? Na execução da obra, você errou a medida do recuo. O que vai acontecer? Essa obra aí não vai conseguir emitir o habite-se, tá? Que é o documento final, e esse imóvel fica como irregular. Então, tá aí vários pontos, né, que você precisa entender sobre o recuo e a importância disso, certo? Então, vamos entender primeiramente o que é o recuo, tá? Mas olha só, o recuo sempre vai ser a medida ou o afastamento, né, que vai começar da divisa do lote até o início da edificação. Então, sempre que você falar de recuo, por exemplo, você é obrigado a ter um recuo lateral de 1,5 m. Isso quer dizer que a distância entre a divisa do seu lote, anotem isso aí, a divisa do lote até o início da edificação precisa ser de 1,50 m, tá? Da divisa. Por quê? O que acontece? Eu já fiz isso e eu acredito que tem muita gente que também ainda faz dessa forma. O que acontece? A gente imagina que 1,5 m seria a distância do muro, a parte interna do muro, até o início da nossa edificação. Porém, esse muro pode estar dentro do seu lote, você não está usando o muro do vizinho. Então, esse muro está dentro do seu lote. Quando você coloca aquele muro, você já está usando uma parte do seu recuo, tá? Então, se o muro tem, por exemplo, 15 centímetros, você precisa deixar mais 1,35 m, porque somando tudo isso dá 1,50 m, tá? O recuo vai ser de 1,50 m, certo? Então, basicamente, o recuo, ele é esse afastamento que vai existir entre a divisa do lote e o começo da edificação, e não entre o começo do muro, tá, ao início da edificação, tá? Anota isso aí, é regra, tá? Conte como a divisa. E esses recuos, gente, ele pode ser recuo frontal, ele pode ser o recuo lateral e ele pode ser o recuo do fundo, tá? Então, não existe, para quem fica preso muito ao recuo lateral, tá? Que muita gente pode conhecer bastante sobre o recuo lateral e às vezes não sabe o que é o recuo do fundo. Bruna, nunca imaginei que precisava deixar o recuo no fundo. E agora? Então, olha só. Existem esses 3 tipos de recuo. Recuo frontal, recuo lateral e recuo do fundo, tá? São esses 3 tipos de recuo. De todos os lados vai existir a possibilidade de você deixar esse recuo, certo? Então, inicialmente, ele é esse afastamento que pode estar na frente do lote, ao lado do lote e também ao fundo do lote, tá? E aí, como eu falei desse afastamento, vou dar o exemplo do recuo frontal, que é o que mais pega e é o que eu vejo que a galera tem muita dificuldade também. Bruna, onde começa o meu recuo? A prefeitura falou que eu tenho que deixar 3 metros de recuo frontal. Como é que eu vou fazer isso? Onde começa? Todo mundo vai imaginar o quê? Esse recuo, ele conta como uma calçada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O recuo, ele é dentro do lote. Quando você compra, seu cliente compra um lote de 10 por 20, essa é a medida do lote dele. A medida do lote dele nunca vai ser 10 por 23, sendo que ele comprou 10 por 20. Certo? Por quê? Porque os 3 metros já pode ser da calçada. Então, não conte que a calçada vai ser o seu recuo, tá? O recuo frontal, ele vai começar da divisa do lote após a calçada. Então, ó, vem a calçada, ó, desenha aí na sua cabeça, vem a calçada, começou o lote, do começo desse lote, da divisa desse lote, você pode construir o muro. Construir o muro, aí você deixa mais o restante, né? Só pega a diferença do muro ali, o muro é de 15, você
você precisa deixar 3 metros de recuo frontal, então você vai deixar mais 2,85, certo? Porque somando com o muro, deu 3 metros. O recuo frontal, muita gente erra, eu vejo muito questionamento, os clientes me questionam em relação a isso, tá? Então já teve situação do cliente não entender e às vezes achar que seria uma culpa nossa profissional. Por isso que você tem que estar preparado para isso, tá? Porque eu peguei seria uma demolição e a construção de uma edificação nova. Na verdade, ia ser um prédio, né, um sobrado para guardar materiais, tá? Que era como se fosse um depósito, é um depósito, a palavra depósito. E aí, quando eu cheguei lá, esse lote, ele já era desmembrado. Então, o lote, ele já tinha uma medida menor do que a gente esperava, certo? Se tratando de um depósito que vai ser um imóvel comercial, eu vou te explicar que existe uma diferença entre isso aí, tá? Segura aí. A gente precisava deixar 5 metros de recuo frontal. Só que o lote, ele tem 10 metros, tá? Então, por quê? Porque já tinha sido desmembrado, então as medidas eram um lote de esquina, então tinha vários fatores que influenciavam nisso. E aí eu teria que deixar mais 5 metros de recuo. E eu fui fazer as contas, gente, o lote dele ia ficar impossível de construir, ainda mais tendo escada para subir para um pavimento superior, de forma regular, impossível. E o nosso papel é o quê? Mostrar para o cliente que ele, tá, encontrar soluções, claro, mas mostrar que nem sempre é da forma que ele deseja, entendeu? A gente tá ali para gerar soluções, tá? Se você chegou ali, viu que não vai dar certo, cara, você tem que falar. Você não vai chegar lá e só, eu vou fazer um projeto e entregar o projeto pro cliente. Se você faz isso, você tá errando, tá? O cliente se vira lá. Não, o cliente não se vira. O nosso papel não é esse. É como se o médico falasse, não, toma esse remédio sem pensar. Não, se vira lá. Se ele passar mal, se vira. Não é assim. Então, a gente vende para o cliente uma solução, tá? A gente encontra o problema e também acha a solução. Nessa situação, a construção dele ficaria super inviável. Para um depósito, onde ali a gente ia ter uma escada com pavimento superior. Então, tudo que a gente pensou, todas as formas que eu pensei, que eu analiso tudo isso antes de fechar uma proposta com o cliente, eu vi que seria inviável. E na solução dele, ele achou que eu, como profissional, estava errada. E o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar a certidão, mostrar para ele a certidão de desocupação do solo, mostrar que era uma exigência da prefeitura. Por isso que é importante a gente entender sobre o assunto, né? Porque numa situação dessa você sabe reagir, você sabe explicar para o cliente o que deve ser feito, né? E aí ele queria contar a calçada como parte ali do recuo. Bruna, é porque a calçada realmente era muito grande. Então, normalmente aqui no meu município, a gente vê muito calçadas de 3 metros, né? E segue o alinhamento. Existem outras medidas? Existem. E nessa situação em específico, eu acredito que ela tinha mais de 5 metros, era uma coisa assim. Só que ela seguia um alinhamento. O lote não começava ali. A medida do lote dele, eu peguei a certidão, tirei a medida e mostrei. O seu lote é esse daqui, a calçada não é sua. Então, quando a prefeitura fala que você precisa deixar um recuo, não é contando com a calçada, porque a calçada já é da prefeitura, esse aqui é seu, entendeu? Então, eu tive que orientar ele dessa forma. Sendo assim, eu não fechei com esse cliente e ele não fechou com ninguém. Até hoje tá na mesma situação. Por quê? Porque ali não tem como ser viável para ele essa construção. E esse é o nosso papel, né? Mostrar soluções para o cliente, tá? Então, talvez, se ele não tivesse chegado até mim para poder pegar o orçamento, para poder orientar ele, para poder passar tudo que ele precisa fazer, o que poderia ter acontecido? Ele poderia ter construído um imóvel de forma irregular, ou então, né, o profissional ali decidir fazer um projeto, só vender o projeto para ele, virar as costas, depois ele poder ter uma obra multada, uma obra embargada. Só porque não deixou recuo, mas é uma das exigências, entendeu? Então, por isso que você precisa ter consciência disso, sobre isso, por quê? Porque não é um tema que eu vou chegar aqui e vou falar em 15 segundos, não vou falar em 1 minuto, tá? Porque tem vários pontos importantes. E o primeiro deles é você entender o que significa esse recuo. O recuo ele vai ser a distância entre a divisa do lote e nunca da calçada e nunca também do lote vizinho, tá? Da divisa do lote que tem na matrícula do imóvel, pega a matrícula, verifica a medida da matrícula e aí vai começar dali para trás. Então o recuo vai começar da divisa, vai começar da calçada
tá? E também não vai começar do lado de dentro do muro, tá? Então, isso aí é importante você entender e é um dos primeiros pontos que vocês precisam entender. E se tratando de recuos, deixa eu beber água. Se tratando de recuos, galera, como que eu vou saber, Bruna, se eu preciso fazer recuo? Como que eu vou descobrir a medida do recuo? Isso é um padrão? O que significa? Então, o recuo, gente, ele vai estar dentro das legislações municipais. Então, no município que você for construir, no município que você for projetar, Bruna, eu não vou lá construir, mas você vai entregar um projeto para o cliente, certo? Então, você tem que entregar conforme a legislação dele, tá? Não a legislação do seu município, a legislação do município onde vai ser executada essa obra, tá? Então, cada município, ele vai ditar, vai falar quais vão ser os recuos, tá? Ó, por exemplo, vou dar um exemplo do meu município para servir de orientação para vocês, tá? Aqui, quando a gente vai construir um imóvel residencial, o imóvel residencial ele vai ter que deixar 3 metros de frente, obrigatório, 3 metros de frente. Então, mas a calçada, não interessa a calçada. Mas o meu lote ele tem só 10 metros, eu vou perder 3? Vai perder 3. Então, não interessa como, mas você vai ter que seguir a legislação, tá? Então, 3 metros de recuo frontal. E o recuo lateral, quando existe aberturas, tá? O recuo lateral é importante você ter essa noção, porque a maioria dos municípios, elas só exigem se houver uma abertura na lateral. Vou te explicar o porquê também disso, tá? Então, se for ter uma abertura, seja essa abertura portas ou janelas, ela vai precisar deixar 1,5 metro. Então, os meus projetos, quando eu vou executar os projetos pra cá, eu sempre deixo o recuo de 1,5 metro, incluindo ali o muro do cliente, tá tudo certo. Então, é obrigação. Já na situação onde eu vou executar um projeto que se trata de um projeto comercial, o que acontece? O projeto comercial, ele vai precisar ter um recuo diferente. Como assim? Lembra que eu falei que o recuo frontal para residencial é 3? Aqui, o recuo frontal para comercial é 5. Então, eu vou ter que deixar 2 metros a mais. Você tá de sacanagem? Como é que eu vou deixar 2 metros a mais? Todo alinhamento ali tá de um jeito, como é que eu vou deixar essa obra recuada? Não faz sentido, é o que eu escuto dos clientes, tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente pega o alinhamento ali da calçada, são imóveis que foram construídos antes da legislação. Então não segue isso aí, galera. Não confia no que está sendo executado lá, não, o que foi executado. Primeiro porque pode ter sido executado irregularmente. Segundo porque se existiu uma legislação anterior e ela estava valendo quando aquela construção existiu, aquela construção pode estar regular. Por quê? Porque seguiu a legislação, tá? Então não se prenda a isso. E sempre que você for fazer qualquer projeto, onde você for, você é obrigado a emitir ali uma certidão de usurpação de solo para você entender se aquilo ali pode ser construído, qual recuo, tudo. Mas eu já construí naquela quadra, não interessa, solicita de novo. Porque tem mudança aí, tá? Então, se eu fosse seguir o critério, principalmente aí para a parte comercial, aqui no centro da minha cidade, a maioria não tem recuo frontal. Não tem recuo frontal. E nessa situação, o que acontece? Se eu for seguir isso aí hoje, vai ter uma obra multada, embargada, porque é no meio do centro, no centro do município, onde todas as fiscalizações vão passar sem nenhum problema, sem nenhuma denúncia. Entendeu? Se eu construo ali errado, se eu não sigo ali os critérios construtivos, eu vou ter um imóvel irregular. Vai me gerar muita dor de cabeça. Então se atentem a isso. Independente se existe ali 30 imóveis nessa mesma medida, eu vou ter que tirar uma certidão lá de uso e ocupação do solo para eu entender ali qual é o recuo que eu vou deixar. E aí eu dei esse exemplo, né, que é do meu município. 3 metros frontal, 5 metros comercial. Isso é um padrão, Bruna? Isso é um padrão em todos os municípios? Não é um padrão. Por quê? Porque existem municípios que cobram, por exemplo, 5 metros de recuo frontal para imóveis residenciais. Eu já vi situações de 8. Aí eu vou falar para vocês situações onde eu acompanhei um dos projetos que eu estou fazendo aqui, que eu estou auxiliando um outro profissional. E o que acontece? Não tem uma legislação lá que fale sobre recuo. Então lá você pode ocupar 100% do lote. Tá vendo? Então por isso que muda de um município para o outro.
Então, eu conhecendo a legislação e eu entendendo o que pode e o que não pode ser feito, nessa situação a gente ocupou todo o lote. É uma construção comercial, não tem nenhum recuo, zero recuo. Ó, a porta começa bem na divisa do lote mesmo, ali na medida da calçada, e foi aprovado? Sim, vai ser aprovado. Por quê? Porque é a legislação. Por isso que, antes de tudo, se prenda à legislação, entenda a legislação do seu município para você não ter dor de cabeça, para você não ter problemas futuros. E cada município vai ter o seu próprio recuo, vai falar um pouco mais sobre o seu próprio recuo. Como eu falei, já teve situações que eu acompanhei que foi 5 metros. Já teve situações que eu acompanhei que não precisa deixar nenhum metro, entendeu? Então isso é muito importante você entender. A cada município que você for prestar o serviço, você precisa se atentar a isso, tá? Porque elas mudam, tá? E elas devem ser seguidas, essas legislações, elas devem ser seguidas. Por quê? Bruna, como eu falei, vou voltar pro exemplo lá, que imagina, agora eu vou colocar a cabecinha pra pensar aí, ó. Todos vocês estão aqui. Imagina uma avenida principal aí na sua cidade, onde existem vários imóveis comerciais. Eu quero que você imagine agora, que com certeza todo município tem, onde tem vários imóveis comerciais. Se você for pegar o alinhamento ali de todas as construções, elas estão totalmente retas, tá tudo certinho, só que são construções provavelmente bem antigas, tá? Bem antigas. E aí, se hoje você for construir lá, você iria seguir esse alinhamento? Imagina aí agora, você, no seu município aí, todo mundo tá aqui, cada um vai pensar no seu município. Olha, aquela avenida tem X construções comerciais e segue um alinhamento. Eu posso chegar lá e só construir dessa forma, nesse mesmo alinhamento? Não. Como eu dei o exemplo daqui do meu município, porque existem vários imóveis nessa mesma medida, no mesmo alinhamento, a maioria pode estar irregular ou foram construídos regularmente, porém a legislação mudou. Se a legislação mudou, não tem como chegar e falar, derruba isso aí, ó, bora lá, derruba aí, tá irregular. Não, porque é um direito deles, um direito adquirido e não tem como tirar. Então, se já está construído, vai continuar construído. Porém, você chegar lá, você vai ser obrigado a deixar o recuo. Ah, mas ele construiu, ele ganhou espaço no lote. Passou, gente, passou. Isso são leis, e cada município tem a sua. E se eu não quiser seguir? E se eu decidir seguir ali o alinhamento mesmo que tem? Vou seguir dessa forma para aproveitar, porque o cliente ele quer aproveitar, tá? Eu tenho esse questionamento em todos os projetos que eu vou fazer, gente. Todos os projetos é o mesmo questionamento. Ah, Bruna, mas eu vou perder tudo isso do lote. Por quê? Cara, todo mundo tem amor, pagou caro por aquilo ali, né? Então quer construir ali 100% do lote? Bruna, mas eu quero construir aqui tudo, quero aproveitar o espaço. Gente, não dá. Dá pra construir? Dá. Você vai ter um imóvel irregular, tá? E aí, o que acontece nessa construção? Por isso que eu falei que precisa seguir a legislação. Você pode levar uma multa a qualquer instante e essa obra pode ser embargada a qualquer instante. Ah, você tá de sacanagem? Só por causa do recuo pode ser embargada? Sim. Se você não segue uma legislação, isso faz com que o imóvel se torne irregular. Agora, por exemplo, vamos pensar aqui, vou dar um exemplo extremo para todo mundo entender. Ah, não pode beber e dirigir, mas cara, você dá só um goladinha, tá tudo certo. Existem legislações que vai falar assim, não, você pode beber só um copo. Não existe. Então, gente, não tem critério que vai falar assim, tal pessoa precisa seguir isso e a outra não. Não existe isso. Segue a legislação. Se você assume a responsabilidade de estar construindo daquela forma, você vai ter que arcar com essa consequência. Ah, mas eu sou profissional, Bruna, o cliente não quis deixar, sabe? O cliente não quis deixar. Tá, mas e o seu papel como profissional? Como é que fica aí o seu papel como profissional? Você acha que o diploma, que é aquilo ali que tá na parede, aquele diploma ali é o suficiente para você fazer o que você quer? Não, gente, não é o suficiente, não. O diploma é só papel, entendeu? Então, se você não dá um devido valor para aquilo ali, se você não atende seu cliente da melhor forma, se você não gera soluções, se você pratica esse ato, você tá sendo um profissional ruim. E aí que vai definir, por exemplo, os profissionais que são bons, os profissionais ruins. Esse aqui vai conseguir um posicionamento muito melhor. Por quê? Para orientar. Então eu chego lá no meu cliente, ele não quer escutar que ele vai precisar perder 5 metros de frente. Ele não quer escutar. Ele tem um lote de 10 por, sei lá, medida é 10. A freia testada dele é 10. Ele precisa deixar 5 metros de recuo. Ele vai perder 50 metros quadrados do lote dele. Tá de sacanagem? É a realidade.
O meu papel é o quê? Mostrar pra ele isso. Eu não vou chegar lá e passar o pano nas coisas e fingir que não tá acontecendo, tá? Isso pode te trazer dor de cabeça. Se um dia o cliente falar, cara, ele não me falou sobre isso aqui. Ele não falou sobre isso aqui. Ele pode muito bem abrir um processo contra você. Pode abrir. Onde você escreveu que não pode? Você fez um projeto, aí você foi lá, lindamente colocou o seu CREA, seu CAL, seu CFT, assinou e tá lindo, você recebeu. É só isso que a gente faz. Você só assina e pronto. Não, não é assim, galera. Tá? Pode te trazer dor de cabeça. Eu nem tô aqui, nem é pra pagar sapo, nem pra querer falar nada demais, não. É pra mostrar pra vocês a realidade que acontece. Então a ideia é mostrar pra vocês não cometerem esse erro, porque acontece, é comum. Muitos também não têm conhecimento, sabe, sobre isso. Então o recuo, ele é essencial. Se você não respeita o recuo, por exemplo, aprovou o projeto, tudo conforme a legislação, seguiu lá 3 metros de recuo frontal, houve um recuo lateral, segui certinho, porque tinha abertura, deixei 1,5 metro, tudo certo. Foi exigido recuo no fundo, deixei, tudo certo. Até aí tudo bem. Aí, você passa a obra, você aprovou o projeto, aí você deixa a obra na mão do seu Zé. E aí o seu Zé vai lá executar a obra, e aí você fica lá uma semana sem ir na obra. Daí você chega lá. Quando você chega na obra, essa obra aumentou o lote, gente. Que maravilha, tá sobrando espaço lá no fundo. Aí você pega a trailer e vai lá conferir, cadê o recuo? E aí o que ele vai fazer? Ele vai ter que derrubar o lote. Derrubar a residência, derrubar a construção que ele já começou a fazer, porque você às vezes com uma semana sei lá. Então o problema, ele não é só no projeto, ele não é só na criação do projeto, ele é também na execução. Por mais que o projeto foi aprovado, fui lá, exigiu isso aqui, segui todos os critérios, mas errou na execução. E aí, o que a gente pega no final de toda a obra? Tá? A gente se responsabiliza por aquilo ali. No final a gente pega uma habite-se, que é uma carta para o cliente habitar nesse imóvel, porque se não tiver habite-se, esse imóvel está irregular, certo? Daí, ele solicita esse habite-se, vai lá solicitar e o fiscal vai na obra. O fiscal, ele vai na obra, tá? Não se iluda pensando que o fiscal não vai. Se ele não for, um dia o drone vai passar e vai identificar esse imóvel. Deu travadinha aqui, mas voltou. O cliente vai ter esse problema, por quê? Porque a prefeitura vai identificar esse imóvel irregular, tá? Então, ele não vai ter o habite-se. O fiscal vai falar, peraí, cadê o recuo frontal? Ele vai chegar já no recuo frontal. Cadê o recuo frontal? Não tem. Beleza, não tem habite-se. Processo de regularização. Se você conseguir pagar a multa, certo. Se você não conseguir, pode ser que você precise derrubar isso aqui, tá? E é simples assim, simples, né? E aí o cliente fica como? Por isso que é bom você orientar o cliente, mostrar os pontos positivos, os pontos negativos, e ele precisa saber de tudo, é clareza que a gente vende, vai acontecer isso e isso. Se você não seguir, acontece isso e isso. Mas eu não quero fazer. Tudo bem, se você não quer fazer, eu também não me responsabilizo por isso, porque senão vai sobrar pra você, certo? Então, entenda sobre isso. E cada município ele vai ter legislação. Que vai definir as medidas desses recuos, seja ele 3 metros, seja ele 5 metros, então vai depender do município, ou seja 0 metros, mas esse município não tem. Excelente, o cliente vai amar, você pode ter certeza que o cliente vai te amar pro resto da vida, que você aproveitou 100% do lote dele, então tá tudo certo, mas não é assim que funciona, tá? São poucos os municípios que liberam dessa forma. Certinho? Sem nenhum recuo. E aí, nas situações de estar irregular, é embargo e multa. Pode ter demolição? Pode, tá? Pode ter demolição. A prefeitura pode chegar e falar, pode demolir isso aqui, não tem recuo? Pode demolir. Cara, mas por causa de um recuo, eu deixei só 30 centímetros a menos. Não interessa. 30 centímetros faz total diferença. Se você vai fazer um projeto estrutural lá, CR em 30 centímetros, qualquer coisa lá dentro em 30 centímetros, não vai fazer diferença? Então, para a prefeitura também vai valer isso aí, tá bom? Então, todo cliente vai querer construir 100% do lote. Você pode ter certeza. Pode perguntar. 10 clientes que você pegar a partir de agora, 10 clientes, todos vão querer aproveitar todo o lote. Todos. Se eu quisesse construir hoje, eu queria aproveitar todo o lote, não vou mentir. Por quê? Porque é caro, não é? Eu quero aproveitar 100% do lote. Eu quero aproveitar tudo que tem lá dentro, tá? Mas não posso. Nem tudo que a gente quer a gente pode, né? E essa situação também vai ser para a questão dos recuos, tá? Então não segue o padrão, não tem um padrão, tá? Você vai olhar dentro da legislação. Quais legislações, Bruno? Você pode me falar agora? Posso.
você consegue olhar no Código de Obras, tá? Você vai ter noção das partes residenciais, mas a lei de zoneamento vai falar mais sobre isso, porque cada parte do município vai exigir um pouquinho, pode ser que tenha diferença, entendeu? E aí, se eu for construir, por exemplo, em um condomínio, vale a regra do condomínio, tá? Ah, mas tem a legislação do município. Tem, mas a legislação do condomínio, ela é criada em cima da legislação do município. Então, se é 3 e eles exigem 5, um condomínio exige 5, você vai fazer 5, porque senão ele não aprova. Se o condomínio não aprova, não tem como, não vai pra frente, tá? Então, na questão de condomínio, você segue a legislação do condomínio. E aí vai estar lá dentro. Tem uma certidão que se chama certidão de uso e ocupação do solo, ou a carta amarela, pode ser que ela se chame de carta amarela também em algum município. E ele fala sobre as questões do recuo naquele lote específico. É tanto que a gente, quando vai puxar ela, você coloca os dados do lote, o endereço, sei lá, Rua João da Silva, número X, quadra 37, e aí eles vão sair ali, vai sair ali uma carta, uma certidão, falando sobre os recuos, sobre a taxa de ocupação, tá? Então, é através disso que você vai criar o seu projeto, tá? Tem as legislações antes de tudo que vai falar sobre esses recuos, tá? Para te orientar, para te guiar na hora que você criar o seu projeto e também executar a sua obra. Se o projeto está aprovado, segue o projeto à risca. Ah, mas o cliente quer aproveitar. Não, segue à risca, tá? Para não ter dor de cabeça, tá? E o recuo frontal, na maioria dos municípios, ele é obrigatório. Na maioria dos municípios, como regra, tá? Geral, ele é obrigatório. Mas tem situações que ele não é necessário, Bruno. Tem. Eu já executei. Eu tô falando pra vocês que eu acabei de executar um projeto que é justamente sem recuo frontal. Sem recuo frontal, sem recuo lateral. Mas, como regra geral, a maioria dos municípios exigem. Por quê? Porque normalmente eles se baseiam na questão da capital, tá? Da capital. E eles vão verificar da capital. E normalmente as capitais sempre exigem esse recuo, tá? O frontal. E aí, a questão do recuo do fundo, ele pode e não pode ser exigido, tá? Muitos ainda não exigem o recuo do fundo, a não ser que seja condomínio, a não ser que eles tenham criado a legislação que fale sobre o recuo do fundo, mas como um padrão, vou falar como um padrão, né, que é mais comum da gente ver nos municípios, vai ser o recuo frontal e o recuo lateral, certo? E aí, no recuo lateral, ele é obrigatório sempre? Tá? Ele não é obrigatório sempre. Se tratando fora de condomínio, vou falar fora de condomínio aí, uma edificação residencial, se houver uma abertura, portas, janelas, ele vai falar, você vai ter que deixar o recuo lateral 1,5 m, 2 metros, eles seguem mais ou menos essas medidas, tá? Eu nunca vi situações, por exemplo, de um recuo lateral de 5 metros. Vai ficar entre 1,5 m e 2 metros, tá? Depende também, se for para condomínio, pode ser que exija 2 metros, entendeu? Mas a maioria dos municípios usam 1,5 m quando houver abertura. Pra quê? Pra que deixar o recuo? Pra que deixar esse recuo lateral? Nossa, que sem noção. Você tem que deixar na frente, você tem que deixar do lado. Por quê? Ventilação e iluminação, tá? Todo ambiente ele precisa ser ventilado e iluminado de uma forma não artificial, né? Natural. Então, por isso a gente deixa pro conforto do cliente e também para ter a privacidade do cliente, porque tem um vizinho do lado, cara. Se não tem um recuo, você deixa uma janela direto pro lote do vizinho, pelo amor, né? Como é que vai fazer? O cliente tá lá, o quarto dele, e ele abre a janela, tem uma pessoa olhando para ele. Não faz sentido. Então, ventilação, iluminação e privacidade, tá? São essas as questões. Se tem ali uma abertura, aí você deixa o recuo. Porta e janela, você tem que deixar o recuo, tá? Isso eu tô falando da lateral. Entendeu? Então, como regra geral, são essas. E nos recuos, aí, ó, foi rápido. Nos recuos, esses recuos, eles não podem ser construídos. Ah, mas espera aí, eu vou aproveitar, vou deixar o recuo e depois eu vou cobrir o recuo frontal para fazer como garagem. É só passar, fazer, sabe, sem laje, sem nada, acho que tá tudo certo. Se fizer isso, imóvel irregular. Tá? Então o recuo é o espaço para não ser construído. Eu não falei que o recuo lateral ele é um espaço para ter ventilação e iluminação? Tem situações que o recuo pode ser coberto? Eu já fiz regularização de situações assim, tá? Que existe o recuo, porém esse recuo está coberto. E o que acontece? Não tem a ventilação natural e nem a iluminação, né? Então fica ali uma coisa abafada, entendeu? Sem noção. Tem a privacidade, né? Porque não tá tendo vizinho, mas não tem a ventilação. Então, esse recuo ele não pode ser construído. É um espaço que tem que ficar descoberto.
Por isso, até nas enquetes que eu coloco aqui para vocês sobre questões de imóveis irregulares pra gente verificar, vocês vão ver que é muito comum a galera usar o recuo frontal como garagem. Tem problema nisso? Depende do município, mas o recuo frontal ele não pode ser coberto. Então essa garagem ela não poderia ser coberta. Se o município liberasse ser no recuo, tudo bem, mas ele não poderia ser coberto. E aí? Entendeu? E aí o imóvel fica irregular, certo? Então o recuo não é espaço para ser construído. O recuo ele é um espaço para ser ventilado, para ser iluminado, para estar aberto, tá? Não tem cobertura. E se for uma cobertura móvel, por exemplo, vou falar aqui, vou dar um exemplo porque eu sei que pode ter surgido essa dúvida. Bruno, se for alguma coisa que a gente consegue puxar e voltar, aí pode, tá? Aí pode, mas assim, se a prefeitura questionar e falar, não, peraí, eu passei com o drone e lá tava coberto, então vai tirar aquilo ali. Então não tenho o que falar, certo? Então os recuos, como regras gerais, não podem ser construídos. Basicamente, são esses detalhes muito importantes que vocês precisam saber sobre recuos.